Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, retornando com o programa Fala Vereador, que em época de eleição, em virtude da legislação eleitoral, nós não exibimos este programa, mas agora estamos retomando com força total. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde utilizamos como estúdio, o vereador Bruno Cunha, do Cidadania. Antes de lhe cumprimentar pela votação, eu quero lhe cumprimentar pelo Dia do Professor. Sei que você é um professor, então, parabéns pelo seu dia e parabéns pelos 5.851 votos, vereador. Seja bem-vindo novamente aqui ao Fala Vereador. Obrigado, Marcão. Obrigado a toda a comunidade. Aproveito esse momento para agradecer todas as pessoas que confiaram no nosso projeto e que nos deram a chance de ser reconduzido para essa casa, para seguir nessa linha moderada e sempre focado no trabalho, né? Da gente conseguir nos conectar com uma cidade melhor pelas pessoas, pelos animais, com respeito, empatia, sensibilidade. É a linha que a gente acredita, porque eu acho que a política tem que ser utilizada realmente como instrumento para fazer o bem, um instrumento de transformação. Acho que briga, confusão, lacração não muda a realidade da população. É pegar o problema e ir atrás da secretaria, fazer abaixo-assinado, reunir as pessoas, escutar, entender, e é isso que a gente se predispôs a fazer na vida pública, e entender que a nossa cidade compreendeu isso e nos acolheu, nos abraçou. Conseguir um mandato é muito difícil, um segundo mandato, né? Com uma postura mais independente, que nem eu tenho, que não tenho as estruturas, conseguir um segundo mandato como mais votado é uma grande honra. E um terceiro mais ainda. Então aumenta a nossa responsabilidade para a gente trabalhar com muita dedicação aqui para seguir fazendo bem para a nossa comunidade. Qual é a avaliação que o senhor faz do pleito? Olha, foi uma eleição bem complicada, bem difícil. A última eleição municipal a gente estava na pandemia, então por si só já tinha uma outra dinâmica, uma dinâmica onde estruturas maiores adentraram muito forte e a gente se manteve ali, né, pela força do nosso trabalho mesmo, pela força das pessoas que acreditam, que acompanham, que viram tantos projetos nossos que viraram realidade, que mudaram a vida da comunidade. Foi a eleição mais difícil para mim de todas, porque foi a primeira eleição que eu disputei na condição de ter sido o vereador mais votado. Então isso virou um alvo o tempo inteiro. E olha como tem maldade na política, como você leva tiro de tudo que é lado e você não consegue nem saber de onde que veio, né? Então, para mim, emocionalmente, foi uma eleição muito complicada, muito difícil, mas também tinha muitas pessoas da comunidade que, de forma voluntária, né, se colocavam para nos ajudar. Então, também foi muito legal nesse sentido, de ser uma eleição que a gente viu o reconhecimento de pessoas, amigos, como aconteceu a eleição no domingo, no sábado. A gente tinha voluntários que estavam debaixo do sol até as 4 horas da tarde com a gente, quase tendo uma insolação, né? E eu precisando, galera, não vamos sacrificar a saúde de ninguém, mas porque achavam que era importante o nosso mandato continuar na cidade. Então, foi uma eleição, assim, de várias alternâncias, né? Uma eleição que eu digo meio bipolar, então coisas boas, coisas complicadas, mas no final deu tudo certo e eu estou muito feliz, muito honrado e muito grato à cidade por me sentir mais uma vez acolhido. Sem querer vitimização aqui, que não é o caso deste programa, mas eu também recebi algumas coisas que a gente recebe via WhatsApp, via internet e tal. Por que as pessoas acabam querendo agredir o vereador Bruno Cunha em alguns momentos? Olha, eu acho que é um misto de várias coisas. A gente simboliza na cidade também um canal de esperança moderado, sou uma voz muito forte na defesa de todas as formas de amar, de todos os modelos de família, uma voz muito forte no combate a qualquer tipo de preconceito. Então, sempre soube que por tomar essas posições, né, a gente seria alvo de pessoas que não querem ver a cidade muitas vezes ir para frente ou que tem muitas coisas mal resolvidas dentro delas. E eu acho que elas projetam em mim, não em mim, mas naquilo que a gente acaba representando e defendendo. Eu tenho esse jeito muito cuidadoso, né, de ser muito respeitoso com todos, mas eu sou intransigente naquilo que eu acredito. Eu não admito, né, preconceito dos mais variados. Eu tomo as dores mesmo das pessoas que acabam recebendo preconceito e vou continuar tomando as dores, mesmo que isso muitas vezes traga esse ódio, né, essa agressividade toda para cima de mim. Já estou acostumado, calejado também, e não deixo meu coração se tomar por conta disso. Acho que a gente não pode deixar o ódio tomar conta do nosso coração e seguir a nossa missão. Um dos aspectos importantes de ser jornalista da TV Legislativa é que a gente acompanha bastante os bastidores, né? E acompanha o vereador nas missões, mas acompanha também os bastidores. E, para quem não sabe, o senhor ficou
foi lembrado e por pouco não foi candidato a vice-prefeito, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. Perfeito. Desde o início do processo, eu colocava que a Maria Regina, para mim, era o nome mais preparado para estar na prefeitura da cidade. E eu sou um cara muito leal às minhas convicções, né? E às pessoas que eu tenho relação, pessoa que ajudou muito nos nossos projetos. E durante muito tempo se cogitou que ela fosse candidata a prefeito e eu fosse candidato a vice. Depois que teve uma composição, uma decisão política aí, né, com essa composição com o PL, acabou que eu não tive essa possibilidade de ir para um processo majoritário. Foi em certo momento um pouco difícil para mim, porque a gente se preparou para caramba para isso. Hoje eu vejo que eu sinto que poderia ajudar muito num processo de majoritária, na condição, por exemplo, de vice-prefeito, a estar ajudando a nossa cidade, né? Eu acho que a gente já tem essa experiência, tem essa vontade de fazer a diferença, mas precisa entender que era a dinâmica da política. Mas quando você projeta algo muito forte, seu time projeta, o próprio eleitor projeta, porque a gente vinha de ter sido mais votado, às vezes é difícil para você reorganizar um plano e não ser aquele plano inicial que você tinha. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito muito que a espiritualidade é sábia, que conduz a gente. Eu sou muito novo ainda, eu acho que se tiver no nosso caminho, né, uma majoritária, prefeito, vice-prefeito, vai acontecer de uma forma natural. Eu acho que eu tenho que focar em seguir o nosso trabalho, em seguir a nossa construção, né? Eu sempre digo isso, trabalha, que as coisas vão acontecendo, né? E o que tiver que ser, vai ser. A gente tem agora um desafio muito grande. Estamos entrando para um terceiro mandato, que meu desejo é que seja de vereador o último, né? Porque eu quero, Marcão, liderar uma nova geração. Eu estou já procurando pessoas que disputaram a eleição aí de outros partidos, pessoas dentro do meu grupo político também que têm o desejo, porque quando eu sair dessa Câmara Municipal, né, podemos sair antes, né, quem sabe, como deputado, ou sair até numa condição de prefeito, vice-prefeito, nunca se sabe, né, o jogo é muito aberto, mas eu quero deixar sementes para a cidade. É uma coisa da qual eu sempre tive clareza desde o momento que eu entrei. Eu quero liderar agora essa nova geração para que as pessoas possam ocupar esses espaços. É muito difícil. Alguém que vem de fora, que não tem família envolvida com a política, que vem de um partido muito pequeno, que não tem uma estrutura empresarial por trás, ocupar esse espaço que a gente ocupou. É muita entrega, é muita dedicação, tu vê que é muita superação, é trabalhar, mas eu quero possibilitar que outras pessoas da comunidade possam ocupar esse espaço também. Ouvir, ouvir e ouvir. O senhor está sempre na rua, sempre ouvindo as pessoas e na época de campanha é bom para isso, você vai pedir o voto e acaba ouvindo de novo, né? O que as pessoas estão pedindo nas ruas? Quais as grandes reivindicações do eleitor? Olha, eu senti muito a questão da saúde, né? Muito problemática em vários lugares, as pessoas reclamando muito. Acho que as pessoas elas procuram isso muito político presente. E como eu sou um cara que durante o mandato estou muito presente, o resultado vem, né? A nossa votação ela não é concentrada, ela é espalhada nos 35 bairros da cidade, em todos os colégios eleitorais nós tivemos voto. É um reconhecimento da nossa presença também. Eu acho que as pessoas procuram políticos, sobretudo, que seja acessível, né? Que esteja lá, que ela pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que venha visitar ela na comunidade. Eu acho que as pessoas procuram, né, isso. E percebo que, em relação a algumas situações, por exemplo, vou dar um exemplo, a questão da inclusão, a questão da gente projetar na educação, nós temos serviços de saúde que eles funcionam bem aqui na cidade, quando a gente fala do geral, né? O serviço de educação de saúde de Blumenau, sim, é muito acima da média nacional. Mas quando entra numa especificidade, quando entra em uma peculiaridade, quando precisa de um suporte a mais, né? Como, por exemplo, quando a gente fala sobre professor de apoio na educação, quando a gente fala sobre políticas para pessoas autistas, aí a gente encontra muitas dificuldades. Então, esses casos que eram relatados para nós pela campanha, eu percebo isso, percebo que a gente tem que avançar em algumas áreas que às vezes são tabu de falar. Outro assunto, por exemplo, que eu trouxe até na campanha, e muita gente, quando encontrava na rua, me falava, Marcão, da saúde mental. Como o assunto da saúde mental é um assunto que é um tabu, porque parece que ninguém toma a postura de falar, mas quando alguém fala, né, sobre esse assunto, todo mundo tem alguma situação muito próxima, infelizmente, que envolve depressão, que envolve, né, às vezes suicídio, situações muito complicadas que acontecem e que mostram que a gente precisa fortalecer as políticas de saúde mental, e esse é um assunto do qual eu vou querer trazer muito nesse mandato. Eu vou querer trazer temas que talvez eu pontuei um pouco mais genérico, como, por exemplo, desenvolvimento pelo turismo. Esse é um ponto muito importante. Eu fui agora, final de semana, para Pomerode. Sinceramente, a cidade tem que pensar o nosso turismo muito além da Oktoberfest. Quando você vê a cidade de Pomerode dando exemplo com tantos museus, eles criaram uma simbiose do público e do privado muito forte.
Você tem Museu do Automóvel, você tem Museu do Brinquedo, você tem Museu da Marcenaria, Museu da Cerveja, um monte, que é uma ideia muito forte que vem da Europa. Eu estive no começo do ano em Amsterdã, lá tem museu ABS. E impressionante, eles estavam inaugurando o museu em Pomerode e já tinha 3 ônibus de excursão, então eles estão desenvolvendo. Então a gente tem que pensar hoje as opções de um turista em Blumenau. O turista que vem para Blumenau, para onde que a gente leva o turista? A gente fica reduzido, a gente pensa na primeira coisa que a gente pensa é Vila Germânica e tal. Então a cidade tem que pensar um museu, entende? Por exemplo, eu já dei 2 ideias no passado que eu vou bater nelas. Eu acho que Blumenau precisava pensar um museu do Oktoberfest, Museu do Oktoberfest, para, né, que a gente possa ter toda a nossa história, 40 anos e tudo. E acho que poderia pensar um museu da comunicação, porque Blumenau é pioneira na comunicação. Seria uma forma de homenagear todo o setor de comunicação, mas também homenagear a história da cidade, porque a Blumenau teve a história dos radioamadores, que foi decisiva, né? Quando a gente pega os primeiros veículos de comunicação do estado, vieram daqui. Então, eu acho que a gente poderia pensar em atrativos que trazem turista para cá também e que também valorizam a nossa história nos mais variados segmentos. Eu tenho muitos outros assuntos para abordar com o senhor. Vamos a um breve intervalo, daí a gente volta. Ok? Um breve intervalo e a gente já retorna conversando hoje com o vereador Bruno Cunha, do Cidadania. Foi reeleito com nada mais, nada menos do que 5.861 votos. A gente vai a um breve intervalo e já voltamos. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no programa Fala Vereador, hoje conversando com o vereador Bruno Cunha, ele que fez 5.851 votos nas últimas eleições. É um caminhão de votos, a gente fala bastante porque é muito voto, não é, vereador? Gratidão, gratidão, e eu acho que, sobretudo, são votos de uma visão de mundo, sabe? De pessoas que acreditam no respeito, na empatia, no amor, na sensibilidade com as pessoas e com os animais. Então, saber que tem tantas pessoas que se conectam com a gente nos dá força também para seguir essa luta, porque, como tu disse, por eu defender muitas bandeiras, pensar a cidade numa visão mais progressista para frente, a gente enfrenta muitas resistências e muito ódio, às vezes, de pessoas que não têm essa visão. Então, sentir que a gente representa muitas pessoas aqui me deixa muito feliz. O senhor trabalha muito com a inclusão, né? Uma das principais bandeiras, das várias bandeiras, mas uma das principais bandeiras aqui na Câmara é a inclusão. Esta luta e esta defesa é reconhecida nas ruas? Eu acho que sim. Eu acho que quando... O que acontece na política? Como eu tenho muito forte a questão da causa animal, muitas vezes as pessoas falam do Bruno, logo se referenciam à causa animal. E eu, durante muito tempo, tive muita dificuldade disso, porque tu que acompanha sabe que o meu trabalho em várias áreas, em várias áreas. Mas hoje eu percebo que também é um reconhecimento do nosso trabalho na causa animal. Mas eu procuro, inclusive na campanha mostrei, a gente fez um material 123 motivos e ações para votar no 23123, e mostrando que a gente tem diversas áreas. E quando a gente seleciona tudo, a gente chegou à conclusão que depois da causa animal, que realmente a gente tem um orgulho danado, que a gente ajudou nesse processo de transformação da causa animal em Blumenau, porque quando eu cheguei aqui não se tinha nada. Eu tenho um mestrado na área, né, focado em política pública do desenvolvimento regional, mas focado na proteção animal. Então a gente conseguiu fazer todas as legislações, né, de maus tratos, do mutirão de castração, que prevê, enfim, política para adoção, tudo. Mas a segunda bandeira mais forte no nosso mandato é, sem sombra de dúvidas, a inclusão. Só que o nosso contato na inclusão acaba sendo muito específico com alguns grupos, algumas comunidades. O grande público muitas vezes não associa, talvez, algumas lutas nossas, né? Mas grupos específicos sim. Por exemplo, a gente conseguiu projetos importantes para os autistas. Eu tenho envolvimento ali gigantesco. Inclusive, hoje já vou estar numa briga aqui na Câmara, na sessão, em relação aos direitos da comunidade surda, que é uma comunidade que a gente criou uma parceria muito grande, que eles vêm me visitar hoje no gabinete, a gente tem essa relação, porque foi uma coisa muito que chegou no meu coração, Marcão, e tu que tem envolvimento muito nessa área. Quando a gente está aqui ouvindo a comunidade, o nosso gabinete, as pessoas vêm dos mais variados temas. E logo que eu cheguei na casa, o pessoal da inclusão bateu no meu gabinete. E uma das primeiras leis que a gente fez, que foi criar
o Setembro Branco da Inclusão foi pensando da gente dar mais visibilidade às diversas partes, porque quando a gente fala de inclusão, a gente fala de vários grupos e cada um desses grupos tem sua peculiaridade, né? Tem as suas dificuldades, os seus desafios. E eu acho muito importante a gente acabar sendo voz de grupos que muitas vezes não têm voz dentro de uma política tradicional. Então, a minha proposta sempre foi isso, sempre foi dar, né, visibilidade para pautas, assuntos que não tem muito. E mesmo porque o senhor trabalha diretamente com a inclusão e trabalha também, como uma das grandes bandeiras também, como a causa animal. A causa animal, ela dá voto? Olha, eu acho que há sim uma manifestação de muitas pessoas, né, que entendem a necessidade dessas políticas públicas. No Brasil, de forma geral, as eleições municipais não foram umas eleições tão positivas para as pessoas da causa animal, né? No nosso caso, além da gente ter todo esse trabalho da causa animal, a gente realmente tem causa em várias outras áreas. Então, acho que esse conjunto todo, né, foi muito importante e representativo para a nossa votação. Tem, sim, muitas pessoas que são apaixonadas pela causa animal, que reconhecem os projetos de castração nosso, né, que tem esse voto direcionado, porque sou o vereador aqui mais envolvido na causa animal. Tem isso, né? Mas... Quando o senhor falava lá no primeiro mandato em castração de graça para as pessoas não acreditavam, né? Vocês mesmo cobriram várias vezes que eu fazia projetos nos bairros, aí, né? Quando o senhor conseguiu colocar na cabeça da prefeitura que isso era uma questão social, né, e de saúde pública, né, e conseguiu trazer a castração de graça para as pessoas aqui, e não foi na primeira, foi na segunda, na terceira, que as pessoas começaram a acreditar no projeto. Sim, tu acompanhou bastante essa luta, né? A gente ficou um tempo aqui como doido, que defendia coisas que eram impossíveis, mas essas coisas aconteceram, né? Então, a gente projeta essa cidade. Muitas vezes, eu entendo que as pessoas tentam limitar, como se a minha defesa na causa animal fosse só na causa animal e eu abandonasse todas as pautas humanas. Mas acho que isso é uma dificuldade que a gente ainda tem de olhar o mundo de uma forma mais ampla, sabe? Eu brinco dizendo que o mundo não pode ser só numa visão humanista e não só numa visão animalista. A gente tem que olhar o mundo de uma forma universalista, entender a importância. E hoje também mudou muito a relação. Os animais hoje são membros da família. Para muitas pessoas, né, os animais hoje são seus filhos. Porque a maioria da composição da família brasileira, segundo índices, inclusive oficiais do IBGE, não temos mais a família do pai, da mãe e do filho. A maioria dos lares brasileiros tem mais presença de animais do que crianças por vários motivos da modernidade. Então, é uma realidade. Então, quando a gente trazia lá atrás, da gente ter uma cidade pet-friendly, com os estabelecimentos com isso, fui taxado de louco. Tomei antidepressivo aqui 10 dias. Fui bombardeado em veículos de comunicação, que inclusive distorceram a lei. Mas, enfim, hoje, quando eu vejo que aquelas nossas lutas viraram realidade e que a cidade está melhor para as pessoas e para os animais, para os tutores de animais também, me deixa muito feliz porque a gente deu a nossa contribuição. Bom, como a gente sempre fala, né, são várias bandeiras, várias lutas, e o senhor acabou entrando no Oktoberfest. E aí, quando o senhor entrou no Oktoberfest, falou, tem que ter bebida de graça para o povo, tem que ter água para o povo se hidratar aqui, tem que ter cachorro no Oktoberfest também, por que não? E as pessoas ficavam assim, nossa, né? O pessoal vem trabalhar de bicicleta, tem que ter um lugar para o pessoal ter bicicleta. Então, quando o senhor entrou no Oktoberfest, o senhor conseguiu também implantar muitas coisas que estão aí, né? Muito. Quando a gente vai agora para o Oktober, por exemplo, uma delas é a opção de comida para celíacos, diabéticos, avessos à lactose, vegetarianos, que nasceu quando eu estava saindo do banco. Uma senhora me parou na rua e falou, Bruno, eu sei que tu é um cara dedicado, deixa eu te falar um problema, eu sou celíaca, eu vou para Oktober e me irrita completamente eu não ter opção de comida. Eu não posso sair da festa para comer e tal. E eu quero curtir a festa, mas não tenho opções de comida para mim. Aquilo tocou meu coração. Eu saí do banco, vim para o gabinete, cheguei no gabinete e falei, temos que fazer algo sobre isso. E aí logo olhei e falei assim, mas não é só ela celíaca, né? Tem ela, mas tem o avesso à lactose, tem o vegetariano. O que a gente vai fazer? Fiz uma indicação para a prefeitura, uma indicação que muita gente aqui achava besteira, né? Muita gente nem sabia o que era celíaco aqui na casa, a verdade seja dita. E depois dessa nossa indicação que foi acatada, hoje a gente tem opção de comida, né? Que também é uma forma de inclusão, de pensar na inclusão dessas pessoas, né? Em relação à questão da festa. Então, assim, eu tenho essa característica de que quando eu olho alguma coisa, eu vou atrás e penso em todos os pontos. Então, a gente de uma vez só abordou 5, 6 pontos a melhorar na festa. E hoje a gente tem muito orgulho de dizer que são pontos que são destaque na festa e que vieram da nossa luta. E a própria água, né? A própria água, porque a água é um bem lá que é monetizado, né? Que tem que ser comprado.
tem que ter para as pessoas se hidratarem, né? Tá bom, vai tomar chopp, tudo bem, mas Tem tem até uma que, política, tu né? vê que até política, quando você olha para as principais cidades do mundo, você olha para Paris, por exemplo, hoje você tem uma política da água acessível, porque entende-se a água como um patrimônio, né? Na verdade, coletivo e patrimônio público, e nesse caso, é até uma medida de prevenção, porque muitas vezes as pessoas saem ali, se passam um pouco na questão da cerveja, né? Então, uma forma de baixar um pouco também ali, enfim. E eu fico muito feliz de ver que essas lutas nossas todas, né, dão resultado. A gente deve agora até fazer alguma matéria sobre isso agora na Oktoberfest, né? E é o que tu diz, Marcão, eu sou muito apaixonado pela cidade. Então, quando eu vejo alguma coisa na cidade, eu quero fazer a Blumenau ir para frente. Então, eu pego os problemas e compro. Para mim, muitas vezes é difícil, porque como eu tenho essa característica de pensar meio fora da caixa, às vezes pensar, né? As coisas demoram muito mais tempo do que eu quero. Então, por exemplo, uma luta dessa que a gente teve da opção de comida de celíaco, demorou 1 ano e meio, desde o momento que eu levantei esse ponto até a situação acontecer, né? O projeto dos mutirões de castração, a gente demorou 2 anos e meio de quando a gente aprovou a lei nessa casa. Ou seja, eu já estava pensando 4 anos antes de quando aconteceu. Então, para mim, que fico lá com essas ideias e quero que as coisas aconteçam, muitas vezes é difícil aguentar o tempo que as coisas demoram na política, né? Teu próximo compromisso começa no dia 1º de janeiro de 2025. Como será esse mandato, para encerrar? Olha, eu acho que vai ser um mandato continuar com toda a dedicação, porque a gente tem a resposta nas urnas que a gente está num caminho certo. Então, eu acho que a gente seguir, mas eu estou muito mais maduro e vou fazer também um debate muito mais forte, porque eu vejo as linhas de extremos políticos de esquerda e de direita querendo lacração, querendo polarização. Vi algumas falas aí que eu acho bem perigosas, mas eu vou me posicionar de uma forma mais clara, contundente, e faço essa convocação às pessoas. Nós que acreditamos num mundo mais equilibrado, que acreditamos num lado mais moderado, muitas vezes a gente não fala, a gente fica assistindo a loucura. A gente fica aqui, né, dizendo, não é por aí, mas a gente não se posiciona diante dos extremos políticos. E o lado mais moderado perdeu espaço na política brasileira. Eu vou mostrar que eu represento, sim, pessoas que olham o mundo de forma sensível, respeitosa, amorosa, mas de forma moderada. Estou aqui para representar essas pessoas, as pessoas que não querem os extremos políticos. E eu acho que a gente tem força, sim, a gente tem que se unir mais e vou ser voz. Então, o Bruno vai seguir na característica dele, né, de ser respeitoso com todo mundo, mas algumas coisas que até agora eu engoli muito, eu vou me posicionar mais. E eu vou fazer um debate ideológico também, porque não existe só extrema esquerda e extrema direita. Existe um conjunto gigantesco de pessoas que têm uma visão moderada e eu represento essas pessoas. Vereador Bruno, foi um prazer mais uma vez fazer essa entrevista com você. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades aqui no Parlamento. Bora, agradeço e deixo um carinho a todos e também meu gabinete à disposição aí para a gente lutar juntos por uma Blumenau sempre melhor. Sucesso na caminhada. Obrigado. Vereador Bruno Cunha, Cidadania, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.